Oi, Enem, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na aula 33 e 34? Olha só, vamos falar sobre frutos e também sobre a classificação do grupo que faz parte das angiospermas. Vamos embora? Vem comigo, Neném. Então vamos falar um pouquinho de frutos. Com relação a frutos, o que a gente não pode esquecer de forma alguma, né? Fruto verdadeiro, ele vem de uma parte importante das flores, que é o ovário. Então aqui, na sua tela, nós temos uma flor. E essa flor é uma flor que apresenta o órgão sexual feminino. Tá? Esse órgão sexual feminino é o chamado pistilo. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu só pegar aqui minha caneta. Beleza, olha só. Cor branca, vamos pegar aqui uma cor branca, legal? Então temos um órgão sexual feminino, né? Esse órgão sexual feminino apresenta o que eu falei para vocês, que é o ovário, que é a parte mais importante em relação à flor, né? Afinal de contas, o ovário, após o processo de fecundação, que a gente já estudou, esse ovário é destinado a formar o fruto. Dentro do ovário, nós temos os óvulos. Os óvulos são responsáveis pela formação da semente. Então, após a fecundação, o ovário vai dar origem ao fruto e os óvulos vão dar origem às sementes. Continuando na nossa tela, então temos aqui um fruto verdadeiro, né? Que é um fruto simples. Esse fruto verdadeiro, esse fruto simples, ele é proveniente do ovário. Então nós temos aqui, deixa eu só colocar prontinho, né? Então assim que ocorrer a fecundação, lembra? Então tem lá o processo de polinização, né, que a gente estudou. Então aqui o grão de pólen. Lembrando que o grão de pólen, né, ele provém da estrutura masculina, que é o estame, né? Ele provém da antera. O grão de pólen, então, ele é conduzido até a região do estigma. Estigma é aquela abertura que nós vamos encontrar no órgão sexual feminino, né? Esse órgão sexual feminino é o pistilo, vamos escrever aqui o nome bonitinho, né? Ó. Pistilo, órgão sexual feminino da flor, tá? Então, uma vez que caiu o grão de pólen, teve a fecundação, que a gente já estudou a fecundação, não é? O encontro, então, dos gametas masculinos com a oosfera e com os dois núcleos, que são chamados de núcleos polares, ocorreu a fecundação. Assim que ocorre a fecundação, essa planta, então, ela entra num novo estágio de metabolismo, né? A partir do momento que ela recebe um hormônio chamado de auxina. Então, a auxina, ela é proveniente do processo de fecundação. O que a auxina promove? A auxina, que é formada principalmente pelos óvulos, né, pela semente, na verdade, então a semente passa a sintetizar a auxina vai atuar na parede do ovário, fazendo com que a parede do ovário comece a ganhar células, e essas células sofrem alongamento, dando origem ao fruto. Então nós podemos falar que aqui tem um fito-hormônio chamado de auxina. Tá? Tem também um fito-hormônio que induz a divisão celular, que é a citocinina. Beleza? Então, esses dois fito-hormônios ajudam a promover o aparecimento do fruto. Eu escrevi aqui embaixo fruto verdadeiro. Né? E por que ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro porque ele é proveniente diretamente do ovário. Tá? Então, todo e qualquer fruto verdadeiro, ele é proveniente, então, de uma estrutura importantíssima que é o ovário. Com relação a esse fruto, desculpa, eu tropecei na tecla aqui. Com relação ao fruto, né? Então, o que nós temos no fruto? No fruto, nós temos três regiões que a gente pode identificar. Aqui, mais externamente ao fruto, temos uma região que é chamada de pericarpo. Tá? Pericarpo, pronto. Pericarpo é aquela estrutura que vai envolver o fruto. Peri é em volta de, carpo é uma referência a fruto. Tá? Então, a estrutura que envolve esse fruto é chamada de pericarpo, a gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco. Temos aqui no meio uma massa, né? Temos uma região intermediária. Essa região intermediária é o mesocarpo. Tá? Mesocarpo. Meso, porque está no meio. E do lado de dentro, envolvido, ou envolvendo a semente, envolvendo diretamente a semente, tem o endocarpo. Tudo bem? Beleza? Então, sempre que se fala em fruto, o fruto proveniente do ovário, o fruto é formado por três camadas, né? Três camadas, não são três tecidos, são três camadas. Então, é o pericarpo, mesocarpo e o endocarpo. Tá? Do lado de dentro, então, envolvido diretamente pelo endocarpo, temos as sementes. Perfeito?
Isso, então, é uma condição que a gente não pode esquecer de forma alguma. O que mais nós temos de interessante? Com relação a flores, né, vale a pena a gente salientar que flores, nós podemos encontrar um conjunto de flores. Aqui eu coloquei uma flor que é simples, tá? Mas as flores, elas podem estar unidas numa mesma estrutura. Quando flores estão unidas numa mesma estrutura, nós chamamos de inflorescência. Tá? E já que a flor se destina a formar o fruto, então se eu tenho um conjunto de flores unidos por uma dada estrutura, esse conjunto de flores dá origem a um conjunto de frutos que é chamado de infrutescência. Tá? Vamos ver aqui, olha. Então temos um exemplo de uma inflorescência que é uma espiga. Então essa espiga é um conjunto de flores. Cada estrutura que está ao lado aqui em azul é uma flor. Tá? Deixa eu voltar aqui, olha. Rapidamente, vamos apagar esse aqui. Então, cada estrutura em azul é uma flor. Tá aqui, olha, a florzinha, beleza? Então, esse conjunto de flores forma uma inflorescência e ele vai se destinar a formar um conjunto de frutos. Espiga lembra milho, né? Então, o milho é uma inflorescência. É um conjunto de frutos que vem de um conjunto de flores. Existem outras formas de inflorescência. Aqui tem um capítulo. Né? O capítulo, no caso, pode ser representado ali pelo girassol, né? Pela margarida. Então, cada estrutura em azul, novamente, é uma flor. Então, nós temos aqui um conjunto de flores que fazem parte desse capítulo. Ao lado, né, essa pecinha que fica ao lado, aquela que você olha em torno do girassol, né, elas não são pétalas, elas são folhas modificadas para proteger ou para dar estrutura para a polinização. Né? Nesse caso, elas são chamadas de brácteas. Né? Então, brácteas são folhas modificadas, né? Encontradas no girassol, encontradas na margarida. Vamos ver aqui embaixo. Temos, então, uma flor, bonitinho, né? Olha, essa flor, ela vai apresentar um conjunto de estruturas que são os pistilos. Então, aqui, repare no detalhe, eu só tenho uma flor, tá? Uma flor. E aqui em cima, eu tenho os pistilos separados. Olha, eles não estão agregados, né? Eles estão soltos. Então, eu tenho vários órgãos sexuais femininos que fazem parte dessa flor. Então, toda essa estrutura que você vê aqui, olha, vou contornar, toda essa estrutura é uma flor, tá? Isso aqui, por conseguinte, é uma pétala. Aqui, ó, é uma pétala, beleza? Então, uma flor onde eu tenho um conjunto de pistilos. Como que eles estão? Então, eu fiz um desenho aqui ao lado para mostrar como que esses pistilos estão. Ó. Então, aqui eu fiz um desenho mostrando cada pistilo. Repare que ele está separado. Aí vem a pergunta, professor, mas essa flor vai formar frutos? Vai, né? Vai formar fruto. Só que esse fruto é chamado de agregado. E por que ele é agregado? Porque cada ovário que aqui está, olha, cada ovário se destina a formar um fruto. Tá? Então, o ovário está agregado. Como ele está agregado, os frutos vão surgir agregados. Tá? Então, aqui eu tenho uma flor só, não é? Com vários órgãos sexuais separados, eles não estão unidos. Cada órgão sexual feminino desse tem um ovário, cada ovário vai dar origem a um fruto. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui não é uma inflorescência. Né? Não é uma inflorescência, é uma flor apenas. E ela não vai dar origem a uma infrutescência, ela vai dar origem a um fruto chamado de agregado. Nós vamos ver daqui a pouco que um exemplo de fruto agregado é o morango. Tá? Então, para o vestibular, a gente vai tomar cuidado. Morango, ele veio de uma única flor, né? Aqueles pontinhos pretos em torno do morango, cada um deles é um fruto. Então, eu tenho um conjunto de frutos que estão unidos numa mesma estrutura. Eles estão agregados, eles não são infrutescência. Tá certo? Beleza? Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, olha, eu separei aqui os frutos verdadeiros. Tá? Os frutos verdadeiros, eles podem ter uma região que é carnosa, que é suculenta. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente é o mesocarpo. Mas eu posso ter aqui tanto mesocarpo carnoso, tá? Como também o endocarpo pode ser carnoso.
que é o endocarpo. Então, tanto o mesocarpo quanto o endocarpo, eles podem ser carnosos. Professor, o que é um fruto carnoso? Fruto carnoso é aquele fruto que apresenta uma grande quantidade de nutrientes, né? Como ele apresenta uma grande quantidade de nutrientes, ele vai atrair agentes dispersores da semente. Esses agentes dispersores de sementes são os animais. Então, eles acabam promovendo um processo chamado de zoo, que é animal, coria. Né? O animal vai em busca do alimento, vai em busca principalmente do carboidrato que ele pode encontrar nessa região carnosa. É uma forma que o fruto tem para promover a dispersão da semente. É uma estratégia de dispersão da semente. Tá? Aqui, então, temos animais. Depois a gente vai dar uma olhadinha que existem outros agentes dispersores da semente. Tá? Com relação ao fruto carnoso, ele é dividido em dois grupos. E quais são esses grupos? A drupa e a baga. Tá? Qual é a diferença entre esses dois frutos carnosos? A drupa, toda vez que você fala em fruto que é uma drupa, ele apresenta uma semente apenas. Então, tá aqui, ó, ele só tem uma semente. E essa semente está envolvida diretamente pelo endocarpo. Tá? Então, uma semente envolvida pelo endocarpo. Vou escrever aqui, ó, envolvida pelo endocarpo. Endocarpo. Beleza. Então tá aqui, ó. Envolvida pelo endocarpo. Quando ela é envolvida pelo endocarpo, a função do endocarpo é de proteger essa semente. Já que ele vai exercer essa função, então ele é extremamente rígido. Tá? É extremamente rígido. Nesse caso, a gente olha para a estrutura que aqui está, né, um pêssego, né, um exemplo, então, de uma drupa é o pêssego. Nós vamos ter uma estrutura que nós chamamos de caroço. Então, a palavra caroço não é, de fato, a semente. Caroço nada mais é do que a semente, tá? A semente mais o endocarpo. Perfeito? A semente mais o endocarpo. Certo? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos relacionados à drupa? Então, aqui a drupa, dá para a gente observar. Deixa eu só mudar de caneta. Pronto, olha. Peguei uma caneta diferente. Então, nós temos a região periférica. Opa, vamos marcar aqui, ó. A região periférica, essa região periférica, como eu falei para vocês, é o pericarpo. Tá? É o pericarpo. Temos uma região do mesocarpo. Então, esse aqui é o mesocarpo carnoso, como eu falei para vocês, né? Suculento. Mesocarpo. Tá aqui. E o endocarpo está abraçando diretamente a semente. Endocarpo, que é a parte mais rígida. Ah, neném, cabe aqui um detalhe. Se você quiser falar dos três ao mesmo tempo, tá? Se você quiser se referir a essas estruturas, as três estruturas ao mesmo tempo, você chama as três juntas de peri. Peri em volta de, né? Pericarpo. Tá? Então, se você encontrar esse termo pericarpo, ele nada mais é do que as três estruturas que estão envolvendo uma determinada semente. Perfeito? Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá, beleza. Mais fruto carnoso, que é a drupa. Vamos trocar de caneta novamente? Deixa eu pegar uma caneta que seja melhor. Tá aqui, ó. Colocar a laranja, tá? Então, olha, mais exemplos de frutos carnosos que são drupa. Então, aqui nós temos o abacate. Dá para evidenciar no abacate, né? Olha, mais uma vez, olha lá, ó. Pericarpo, tá? Perdão, né? Epicarpo. Epicarpo, certo? Aqui no meio, mesocarpo. Tá? E tem uma casquinha abraçando essa semente. Essa casquinha é o endocarpo. Tranquilo? Beleza? Então, o abacate é uma drupa. A manga é uma drupa, né? Aqui tem o caroço da manga. A gente chama de caroço de manga, né? O caroço de manga é envolvido pelo endocarpo. Quando você descasca, você vê a semente. Então, tá aqui, olha. Essa é a região onde fica o endocarpo abraçando a semente. O mesocarpo é aquilo que a gente vai saborear, né? E o epicarpo é a casca, que a gente retira a casca da manga. Outro fruto que, por estranho que pareça, é carnoso, é o coco. E por que ele é carnoso? Tá? O número 2 aqui
está apontando para o mesocarpo. O número 2 é o mesocarpo. Tá? E esse mesocarpo, quando verde, ele é carnoso. Tá? Então, ele não é suculento, mas ele tem uma grande quantidade de fibras. Só um detalhe, uma curiosidade, nós temos aqui, então, nessa região, o número 1, que é o epicarpo, o número 2, que é o mesocarpo, tá? E o número 3, essa casquinha marrom que está aqui, ó. Essa casquinha marrom é o endocarpo, que está envolvendo a semente. A semente é uma casquinha marrom que envolve o coco. E a parte branca do coco, essa parte que nós comemos, é um endosperma. Aliás, quando se fala em coco, ele tem duas formas de endosperma. Tem endosperma que é sólido, que é a parte comestível, e tem um endosperma que é líquido, que nós bebemos. Tá? Mas o coco é, então, um fruto chamado de fruto carnoso. Tá? Então, aqui 3 exemplos de drupa. Poderíamos continuar indo além, né? A azeitona é uma drupa, é um ótimo exemplo de drupa. Então, são vários exemplos na apostila, tem alguns. Aqui é só para você, então, visualizar. A outra forma de fruto é a baga. Toda vez que se fala em baga, ela é um fruto possuidor de muitas sementes. Trocar a caneta outra vez. Então, toda vez que se fala em baga, vou pegar aqui a cor azul, tá? Fica colorido, olha. A baga, muitas sementes. Perfeito? Aparecem muitas sementes. Nesse caso, tem o maracujá. Aí temos o epicarpo, tá? Então, está aqui o epicarpo. O mesocarpo, que a gente não come, né? Mesocarpo. E qual é a parte interessante do maracujá? É o endocarpo, né? Esse endocarpo, ele é praticamente líquido. Então, aqui, ó, meu Deus, ficou longe. Oh my God, oh my God, oh my God. Endocarpo. Tá? Endocarpo, tranquilo? É o endocarpo que a gente usa no maracujá para fazer o suco. Outros exemplos de baga. Vamos ver aqui, ó. Então, bonitinho, tá aqui para você dar uma olhada, né? Beleza. Aí, outros exemplos de fruto carnoso que é baga. Então, além do maracujá, aqui do lado, nós temos, então, a goiaba. Excelente exemplo. Mais uma vez, do lado de fora, epicarpo. No meio, mesocarpo. Tá? Então, aqui, ó, no meio, mesocarpo. Você já reparou que quando você come a goiaba, a parte mais doce da próxima semente é onde a gente encontra o endocarpo. Então, o endocarpo, no caso da goiaba, é aquela parte que está envolvendo a semente e a parte mais saborosa. Né? Por incrível que pareça, tomate. Tomate é uma fruta, né? Então, tá aqui, ó, tomate, a casquinha dele é o epicarpo, tá? O meio dele é o mesocarpo, e ao lado da semente tem o endocarpo, tá? Que é ligeiramente líquido. Mais um outro exemplo de baga, olha quantos, né? Melancia, excelente exemplo. Né? Então, do lado de fora, epicarpo, não vou escrever mais, nossa, eu escrevi bastante. Aqui no meio, essa parte mais esbranquiçada, tal, né? Temos o mesocarpo, tá? E juntinho aqui, olha, da semente, né? Tem uma região que é a região do endocarpo. Beleza? Tranquilo, nenéns? Aliás, olha, da melancia, deixa eu só fazer uma correção aqui, ó. Fazendo uma correção. Epicarpo, a parte branca, essa parte branca é o mesocarpo. Estou viajando, ó. Mesocarpo. A gente não come, né? O mesocarpo da melancia. Nós comemos o endocarpo. Agora ficou melhor, ó. Endocarpo é a parte vermelha. Tá? Tranquilo? Baga, então, quando cai nas provas vestibular, eles vão perguntar só o que seria baga. Então, baga, na verdade, é um fruto verdadeiro, né? É um fruto carnoso que oferece nutrientes para a dispersão da semente, tá? Então, se está oferecendo nutrientes é para um animal, é zoocoria. E a baga, ela é formada por um conjunto de sementes. São muitas sementes que fazem parte dela. Perfeito? Tranquilo, neném? Então, temos aqui o fruto carnoso, drupa e baga. Tá? Temos os dois. Deixa eu dar continuidade aqui.
Isso aqui já passou. Tá. Uma outra forma de fruto é o fruto seco. O que é um fruto seco? Fruto seco é aquele que não vai oferecer nutrientes, ele não é suculento, né? Então ele não tem mesocarpo suculento, não tem endocarpo suculento. Tudo bem? Ele tem outras estratégias para poder dispersar a semente, que não é oferecimento de nutrientes, tá? Pelo menos não de uma forma intencional. Tranquilo? Então, fruto seco, ele tem tanto o epicarpo, vamos colocar aqui, ó, epicarpo, mesocarpo e o endocarpo não são suculentos. Então, vou escrever assim, ó, pericarpo, tá? Pericarpo, que são os três, né? Não suculento. Então, não suculento, tá? Fruto seco, eles são divididos. Então, nós vamos dividir aqui em dois grupos, fruto seco, de acordo com a estratégia de propagação da semente, tá? Tem aquele que é chamado deiscente e tem aquele chamado de indeiscente. Nossa, professor, mas qual é a diferença entre eles, né? A diferença entre eles é a seguinte: fruto seco deiscente, ele provoca a dispersão da semente, tá? Então, normalmente ele se abre. Então, vou escrever aqui, ó, normalmente, eita, laia, né? Ó, então, vamos lá. Então, ó, normalmente, ele se abre e joga a semente, que é uma estratégia de dispersão da semente. Então, ele não depende, por exemplo, de animais, né, para poder promover a propagação da semente. Ele vai jogar essa semente, né? Então, ele se abre e joga. Quando ele estiver seco, ele se abre e joga, tá? Aqui temos um exemplo do urucum. Então, olha, temos um exemplo do urucum. O urucum vai fazer isso. Ele vai se abrir e quando ele se abrir, ele lança essa semente aqui. Ele joga a semente para longe. Isso é deiscência. Outros exemplos de deiscência. A mamona. Né? A mamona, que fez parte da minha infância. Então, a mamona, ela estala. Então, em períodos de verão, né? Esse fruto, ele é verde, que está aqui, ó. A gente usava para fazer guerrinha, né? Então, ele é verde. Ele vai secando, secando, acumula água no interior dele, tem um pouco de água. Essa água fica na forma de vapor, né? E essa semente dá um estalo muito grande. E ao dar um estalo muito grande, essa semente, né? Esse fruto, ele dá um estalo muito grande, ao dar um estalo muito grande, ele lança a semente, tá? Então, a mamona é um ótimo exemplo. Outro exemplo, um pouco estranho, é o quiabo. O quiabo, nós comemos ele ainda verde, mas o quiabo, ele seca, tá? Ele seca, se contorce e lança a semente, tá? Então, o quiabo é um fruto seco, deiscente. Aqui ele está verde, eu não consegui encontrar uma foto dele seco, mas ele seca para jogar a semente para longe, tá? Outro exemplo é o exemplo das leguminosas, da vagem, que está aqui do lado. Vagem lembra de soja, lembra de feijão, né? Lembra de lentilha. Vagem, então, é um tipo de fruto. Esse fruto vai secar, como aqui está, né? E quando ele secar, ele vai se contorcer para lançar essas sementes aqui, ó. Então, toda vagem que você encontrar, feijão, a soja, né? Leguminosas, de uma forma geral, que tem vagem, eles vão contorcer, o fruto vai secando, se contorce e joga a semente. Aqui temos, eu não sei o nome desse fruto, tá? Essa estrutura é chamada de pixídio, quando ele abre uma tampa e joga para longe a semente dele, né? Aqui temos uma outra forma de fruto seco, que também não lembro agora o nome dele, né? Ele também se abre para poder lançar a semente, tá? Então, você vai guardar aqui, toda vez que se fala em fruto, que é um fruto seco deiscente, ele promove, então, o lançamento da semente, tá certo? E o fruto seco indeiscente. Então, ele não lança semente, tá? Vou colocar aqui, ó, não lança, não ejeta. Eu acho que ejeta é bonitinho, né? Ó. Não ejeta, ó, que lindo. Não ejeta a semente. Se ele não ejeta a semente, ele tem outras estratégias para a dispersão da semente. Aqui, nós temos, olha, um conjunto de frutos, tá vendo? Cada estrutura dessa é um fruto, então nós temos aqui uma infrutescência, lembra disso?
conjunto de frutos, tudo isso aqui é o fruto. Tudo isso aqui é o fruto, tá? Então, olha, o epicarpo, né, é ligado ao mesocarpo, ligado ao endocarpo. O endocarpo está abraçando a semente. Então, o que você está vendo aqui não é uma semente, é um fruto. Qual é a estratégia de dispersão do dente de leão? É o vento. Então, ele se dispersa através do vento, tá? Que é uma estratégia. Como ele não se abre, então ele depende do vento para dispersão. Frutos que dependem do vento para dispersão, o nome do processo é anemocoria, tá? Então, anemo aqui é uma referência ao vento. Então, a dispersão ocorre através do vento, tá? Tem mais, professor? Tem sim, olha. Eu adiantei aqui, mas deixa eu voltar. Para aqui, olha, era para ter mais exemplos. Mas deixa eu voltar então. Erros acontecem, muito bem. Tinha mais exemplos aqui de frutos que são frutos indehiscentes. Um deles é aquele que agarra na calça. Tá? Quando a gente está indo para o meio do mato, tal, ele fica grudado na calça, que é o picão. O picão é um fruto seco indehiscente. Tá? Um outro que segura na calça também é o carrapicho, que também é um fruto seco indehiscente. Né? Então, repare que esses frutos secos, eles não vão depender aí deles mesmos para lançar semente. Eles podem depender do vento e o carrapicho, e o outro que eu esqueci o nome agora, eles dependem de animais, eles se seguram em animais, né? Então eles se propagam por zoocoria, tá? Beleza? Tranquilo, Inês? Então aqui a definição então de fruto seco deiscente e fruto seco indeiscente. Certo? Dê uma olhadinha no seu material, ali tem alguns exemplos, né? Tá bem facinho de se entender. Para finalizar essa aulinha, pessoas, o que eu trouxe aqui? Agora sim, né? Aqui já foi e tal, que louco. Tô bem. Vamos falar dos falsos frutos, que é uma dúvida muito grande, né? Todo mundo tem. Então eu separei aqui os falsos frutos que são mais importantes, que mais caem no vestibular. Nós temos aqui uma flor, né? Essa aqui é uma flor. Beleza. Tem um órgão sexual dela, que é o pistilo. Tá aqui o pistilo. Aqui embaixo está o ovário. Tudo bem. Mas após a fecundação, não é o ovário que vai aumentar de tamanho. Né? Nesse exemplo, quem vai aumentar de tamanho é o receptáculo. Então, vamos procurar aqui uma caneta legal, olha. Então, essa estrutura verdinha que recebe os verticilos florais é o receptáculo. Tá? Que é chamado de receptáculo floral. Tranquilo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ocorre sim a polinização, tal. Aqui eu tenho o grão de pólen. Beleza, grão de pólen. Ótimo, né? O grão de pólen caiu no estigma, como a gente já viu, teve a fecundação. Aí o receptáculo aumenta o tamanho dele. E o receptáculo vai abraçar o ovário. Ele envolve o ovário. Esse tipo de situação acontece quando? Acontece quando eu tenho uma fruta que é a maçã. A maçã é uma fruta, mas não é um fruto. O termo fruta é um termo dado de uma forma artificial, né? Normalmente a gente chama de fruta aquilo que é mais saboroso, né? Que é delicioso. Então, a maçã é uma fruta. Mas a parte comestível não é proveniente do ovário. Então, a parte comestível não é um fruto, tá? Aonde está o fruto dela? Vou pegar aqui uma caneta vermelha, né? O fruto dela está aqui, ó. Olha só. Então a gente come até chegar perto dessa região. Repare que conforme você chega perto dessa região, fica com menos sabor, não é isso? E é mais fibroso. E aqui dentro tem a semente. Então a semente está dentro da estrutura, né? E aquilo que a gente come, a parte comestível, é o pseudofruto. A maçã não está sozinha. A pera é um outro exemplo, tá? Então aqui maçã. A pera é um outro exemplo de um falso fruto que cresce dessa forma. Tá? Então, o que a gente come, na verdade, é o receptáculo que recebeu a auxina. Tá? Então, ele recebe a auxina, ele recebe citocinina. Então, ele recebe esses dois fito-hormônios, aí ele aumenta o tamanho dele
dando origem, então, a um tipo de pseudofruto. Outro pseudofruto, pessoas, é o caju, que está aqui embaixo. Olha. O caju é um pseudofruto, tá? E no caso do caju, olha que engraçado. Não é o ovário que cresce, não é o receptáculo que cresce. Quem cresce e se torna comestível, no caso do caju, é o pedúnculo. O pedúnculo é essa estrutura que vai unir a flor ao caule. Tá? Então, o pedúnculo cresce. Essa parte amarela aqui embaixo é o pedúnculo. Olha, tá? Então, essa parte aqui é o pseudofruto, tá? Que na verdade é o pedúnculo que ganhou fito-hormônio para ele poder crescer, né? Se tornar saboroso, tá? Então o animal vem, nhoque, nhoque, né? Pega essa parte, esse falso fruto, e acaba carregando junto com ele o verdadeiro fruto. Então tá aqui, ó. Então do lado de fora, nós temos o fruto de verdade do caju. Isso aqui não é uma semente, é um fruto seco. Tranquilo? É um fruto seco que está junto com o pedúnculo. Massa, né? Sinistro. O que mais que eu tenho de falso fruto? Ah, chegou a vez dele. Então aqui embaixo, olha, eu desenhei para você o morango. A parte comestível do morango, essa parte vermelha do morango, vou pegar até uma caneta vermelha para dar uma ênfase, olha só. A parte vermelhinha, né, que a gente come, depois fica meio branquinha, essa parte vermelhinha é o pseudofruto. Tá? E aonde está o fruto de verdade? O fruto de verdade é essa parte que eu coloquei amarela. Na verdade, a bem da verdade é pretinho, né? Olha, vou tentar colocar aqui, ó. Ah, ficaria mais bonito se tivesse feito assim. Ai, que lindo. Ó. Então, essa parte pretinha é o fruto de verdade. Tá vendo? Esses aqui são os frutos verdadeiros. Então, fruto verdadeiro é aquele pontinho escuro que fica para o lado de fora. Dentro dele tem a semente. Então, a semente dele é microscópica. Tá? Esse aqui é o fruto. Professor, mas tem um monte de frutos, não tem? É, tem. É uma inflorescência? Não. Lembra que eu falei para você que eu tenho aqui, ó, uma flor, né? Uma flor apenas, e essa flor tem pistilo separado, ó. O pistilo está separado, tá? Como o pistilo está separado, o ovário está separado, cada ovário desse vai dar uma origem a um pontinho preto desse aqui, ó. Cada ovário dá origem ao fruto. Então, isso no morango é chamado de fruto, estão todos juntos, estão? Então a gente chama de frutos, né, agregados. Aqui, ó, frutos agregados. Não é uma infrutescência. Professor, e a parte comestível, aquela que eu gosto muito, né? O pseudofruto que eu estou comendo, ele veio da onde? Ele veio do receptáculo. Então, tá vendo aqui o receptáculo? Olha, aqui essa parte de baixo. Essa parte de baixo é o receptáculo. E ele cresce de uma forma diferente. Na maçã, nós vimos que o receptáculo cresceu e abraçou o ovário. Aqui ele cresce por dentro, colocando os ovários para fora. Então ele vai crescendo, se desenvolvendo, até que ele amadurece. Tá? Aqui embaixo, em verde, olha, sépalas. Aqui estão as sépalas. Beleza? Então você tem que guardar só que morango é um falso fruto. Vou escrever aqui caju, o desenho está feio, né? Só para você saber, então, que caju é um falso fruto. Agora nós vamos para um bicho muito estranho. Esse bicho muito estranho é o abacaxi. Então aqui, ó, abacaxi. Ô, louco! Abacaxi. Beleza, beleza, neném. O que é o abacaxi? O abacaxi é um sujeito muito sinistro, tá? No abacaxi, o que nós temos? Nós temos um conjunto de flores. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui são várias flores inseridas numa mesma estrutura. Então, nós temos uma inflorescência. Tá? É uma inflorescência. Bom, se eu tenho uma inflorescência, o que eu espero? Eu espero uma infrutescência, correto? E vai acontecer. Cada estrutura laranja dessa aqui, cada escama dessa, é um fruto. Olha, então cada escama é um fruto. Tá vendo? Então aquela parte que a gente não come, né, que é a casca do abacaxi, na verdade não é bem casca. Cada gomo desse é um fruto, então nós temos uma infrutescência. Eu posso falar então que o abacaxi é uma infrutescência porque tem um conjunto de frutos. Mas a parte comestível não é o fruto. Tá? A parte comestível é essa estrutura que abaulou aqui, ó.
essa estrutura que acomodou o conjunto de flores. Portanto, o abacaxi é um, né, pseudo-fruto. A gente chama de pseudo-infrutescência. Vamos colocar aqui pseudo-fruto para ficar melhor. Tá? Por que pseudofruto? Porque a parte comestível não é proveniente do ovário. A parte comestível veio dessa estrutura que aloja esse conjunto de flores. Tá? Então, abacaxi, o estranho, né? Abacaxi, o sinistro. Então, aqui eu tenho as principais informações relacionadas a falso fruto. Tá? Então, falso fruto, a parte que é comestível, ela não é proveniente do ovário. Ela pode ser proveniente do receptáculo, ela pode ser proveniente do pedúnculo, tá? Do pedúnculo floral, mas ela não veio do ovário. É isso que eu quero que vocês guardem, e guardem também os nomes, né? Maçã, caju, morango, abacaxi. Vale a pena você guardar esses nomes, porque tem vestibular que acaba pedindo para você. Tá certo? Beleza, nenéns? Então, com relação a frutos, era isso que a gente tinha que saber. A origem do fruto, que é o ovário, né? As estruturas que formam o fruto, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Existem frutos que oferecem nutrientes para os dispersores de sementes, né? Esses frutos são chamados de frutos carnosos. Por que carnoso? Porque ele tem lá o mesocarpo ou o endocarpo, que é suculento, que oferece nutrientes, principalmente carboidrato, que se torna bem atrativo. Beleza. Tem fruto que não vai oferecer nutrientes. Que o pericarpo, ou seja, o epicarpo, o meso e o endo, eles são secos, são fibrosos, né? E aí eles não oferecem nutrientes. Como eles não oferecem nutrientes, eles têm que ter outra estratégia para dispersão. Aí envolve a deiscência, quando o fruto seca e lança semente, e a indeiscência, quando ele não lança semente, e aí ele fica à mercê de algum animal, né, para ele segurar no animal, ou então ao vento, ou então à água, né? A água também é um dispersor de fruto. Tranquilo? Beleza, neném? Suave? Então foi rapidex a nossa aulinha, né? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar. Tranquilo? Muito obrigado, neném. Muito obrigado. Daqui a pouco, então, nós vamos ter uma próxima apresentação, que é a diferença entre mono e eudicotiledônia.